Missão urgente, situação insustentável para o Gerson. Flamengo aguarda retorno de jogador e Filipe Luiz comemora. Hoje o Flamengo segue a sua preparação para enfrentar a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, jogo este que acontece no próximo domingo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. O técnico Filipe Luiz conta com o retorno de Gonzalo Plata, o jogador que é o único dos que estavam com as suas seleções na data FIFA que ainda não se reapresentou. Ontem, Carrascal, Samuel Lino e Matias Vinha se juntaram ao restante do elenco, fizeram a atividade no Ninho do Urubu. Anteriormente, Arrascaeta e Varela já estavam reintegrados e hoje o Gonzalo Plata retorna às atividades no CT do Mengão. Ele que foi o único jogador do Flamengo na data FIFA que atuou nos dois jogos pela seleção equatoriana, tanto na primeira quanto na segunda partida. E por isso ganhou mais um dia de folga, então pôde ficar com a sua família. A pedido do próprio jogador, ele ganhou mais esse dia de folga e hoje se reapresenta o treino que acontece daqui a pouquinho no Ninho do Urubu, a partir das 9h30 da manhã. O Filipe Luiz vai poder contar com todos os jogadores então que estavam na data FIFA. Hoje tem treino, agora de manhã, 9h30. Amanhã também, sábado, a última atividade que acontece também às 9h30 da manhã. E de tarde o time viaja para poder ir para Caxias do Sul e se concentrar para a partida que acontece no domingo às 4h da tarde, fechando a programação da semana. O Flamengo que está há muitos dias sem entrar em campo, a torcida está ansiosa para este jogo, foram 14 dias sem jogos, então contagem regressiva agora e no domingo o time vai entrar em campo. Quem retorna também é o José Boto, ele que passou parte desta data FIFA em Portugal, foi para lá ficar com a sua família, aproveitou esse período de pausa para poder ir para o seu país natal e hoje retorna para o Rio de Janeiro para seguir no seu trabalho e já tem duas missões muito importantes nesse retorno após data FIFA. Quais missões são essas? Duas missões urgentes: a renovação de contrato do Arrascaeta e a renovação de contrato do técnico Filipe Luiz. Esses são os dois compromissos que a diretoria do Flamengo tem de forma urgente para resolver. O Flamengo que já vem conversando com o Arrascaeta desde o início do ano, as conversas ficaram um pouco paradas nos últimos meses, adormecidas ali, nem o jogador quis falar sobre o tema, nem o José Boto também quis falar sobre o andamento dessa negociação, mas a expectativa é que isso aconteça o quanto antes, assim como também a situação do Filipe Luiz, que tem o final do contrato no final do ano. É ainda mais urgente a situação do Filipe Luiz, porque o contrato acaba em dezembro e precisa então renovar para contar com o treinador para a próxima temporada. Então o Flamengo tem que agir rápido. Claro que o mercado fica de olho no Filipe Luiz, um técnico em ascensão, um técnico que está conseguindo fazer um grande trabalho no Flamengo, é uma vitrine tanto o trabalho que ele vem fazendo no Flamengo, e aí vai ter, obviamente, o assédio dos clubes europeus, o interesse dos outros clubes com o Filipe Luiz, então o Flamengo precisa também agir urgentemente para renovar o contrato. Essas são as duas missões, então, do José Boto, que retorna hoje para o Rio de Janeiro para seguir no seu trabalho. Ainda falando sobre essas movimentações de mercado, o Flamengo que contava com a possibilidade de negociar Michael e o Juninho, os dois jogadores que estavam no radar do futebol árabe, também do futebol russo, as duas últimas janelas que estavam abertas no mercado internacional, mas fecharam no último dia 10. Então não há possibilidade de saída, o Flamengo não conseguiu concretizar o negócio pelos dois jogadores, eles seguem no elenco do Flamengo. Importante frisar que o Bruno Henrique pode estar fora do jogo contra o Juventude. A tendência é que ele fique fora porque está punido, está suspenso no Campeonato Brasileiro por 12 partidas. O Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo, mas até o momento, ao que se sabe, o jogador está fora da próxima partida do Brasileiro. Então, há a possibilidade do Michael ser relacionado, ele que também atua na ponta esquerda, então ficou de fora de algumas relações nos últimos jogos. O Filipe Luiz optou por não relacionar o Michael em algumas partidas, assim como também o Juninho ficou fora da relação em algumas partidas, mas com a ausência do Bruno Henrique, ele que vinha atuando tanto como um falso 9, né, tanto ali na função, podemos dizer assim, do Juninho, como também na ponta esquerda, que é a sua função de origem e que o Michael ocupa. Com a saída, com esse momento aí de suspensão do BH, a tendência é que Juninho e Michael voltem a ser relacionados com mais frequência
pelo técnico Filipe Luiz. Antes de eu falar sobre o Gerson e a situação insustentável que está no Zenit, vou atualizar vocês a respeito do Eric Pulgar. Ele vai fazer um exame hoje de ressonância para poder entender em que fase ele está na sua recuperação. Já são 10 semanas desde a cirurgia, o Flamengo avalia como positiva a recuperação do jogador. O médico, o Dr. Sasaki, falou com bastante tranquilidade a respeito da recuperação do atleta, que vem respondendo bem a esse tratamento. Depois de passar pela cirurgia, respondeu bem ao processo de recuperação e hoje vai acontecer então esse exame que estava sendo aguardado já desde a última semana. O Flamengo já tinha informado que ele passaria por esse exame, então o exame acontece hoje e a partir do resultado do exame vai saber se o Eric Pulgar volta a ficar à disposição da comissão técnica para se reintegrar ao elenco e começar a treinar no campo, fazer esse processo de transição da fisioterapia para o campo, ou se ele vai continuar ainda um tempo sem treinar com o grupo, sem treinar com bola, seguir com o departamento médico. Vai ser a partir desse resultado que o próximo passo vai ser dado. A resposta dele fisiológica está sendo positiva, mas o exame é para ver se a cicatrização foi bem feita, se ele já pode voltar para o campo. Então é um exame muito importante, o Flamengo deve atualizar ao longo do dia a respeito desse exame, dar a resposta a respeito do exame e a partir disso Filipe Luiz terá uma notícia, se vai poder reintegrar o jogador ou se ainda vai demorar um pouquinho para que ele volte a ficar à disposição. Falando em ficar à disposição, o jogador pode ganhar a sua primeira oportunidade com o técnico Filipe Luiz. Rayan Roberto, atacante das categorias de base do Flamengo, tem treinado com a equipe profissional durante a data FIFA e vive a expectativa de ser relacionado pela primeira vez. A joia da base tem sido visto como uma das principais joias da base da atualidade. O Rayan Roberto, pelo Sub-17, jogou esse ano 36 partidas, marcou 20 gols, pelo Sub-20, 7 partidas, 1 gol, então vem fazendo esse trabalho, né, de evolução, saindo do Sub-17, passando pelo Sub-20 e agora na equipe profissional. Outros atletas do Sub-20 também integraram o elenco durante a data FIFA, até para compor, né, nos treinamentos. É o caso do lateral Daniel Salles e também o volante Pablo Lúcio, mas os dois já tiveram oportunidade com o Filipe Luiz, já foram relacionados, já foram utilizados na equipe profissional pelo Filipe Luiz. O Rayan Roberto não, ele já até foi puxado para treinar com o elenco principal, com o elenco profissional, mas nunca foi relacionado para o jogo. E a expectativa, ele vive essa expectativa disso acontecer na próxima partida contra o Juventude no próximo domingo. Então, o cria da base pode ganhar essa oportunidade, pode ser o estreante da vez neste jogo do Campeonato Brasileiro. Toda sorte aí pro jogador do Mengão, toda sorte pro Rayan Roberto, atacante, joia. Há uma esperança muito grande nesse jogador e o Filipe Luiz pode relacioná-lo, se ele for relacionado, que ele desempenhe bem, que ele fique ou ficando no banco de reservas, né, que também já é uma experiência e tanto, e se for utilizado, que ele consiga fazer um bom trabalho com a camisa do Flamengo nesse jogo do Campeonato Brasileiro que já tem a arbitragem definida. A CBF definiu Rafael Claus como o árbitro que vai apitar o jogo, o árbitro principal. O restante do quadro de arbitragem ainda não foi divulgado, mas Rafael Claus é quem vai apitar o jogo entre Flamengo e Juventude. Agora eu vou falar sobre a situação do Gerson e o clima que não parece ser um dos melhores no Zenit. Desde que ele saiu do Flamengo, muito se fala sobre uma insatisfação do Gerson, sobre um arrependimento de ter deixado o Flamengo para ir jogar no futebol russo. E por último, o Krugovoy, jogador multicampeão pelo Zenit, agora está no CSKA, ele falou o seguinte, abre aspas, eu o vi no Flamengo, ele estava indo muito bem, mas no Zenit, Gerson não demonstra isso. E eu não entendo qual é o problema. Ou ele não quer, ou ele não consegue, fecha aspas, essa fala que não caiu nada bem, principalmente por ele dar a entender que há a possibilidade do Gerson não querer, né? Ou ele não quer ou ele não consegue, dando a entender que o Gerson talvez, a insatisfação dele estaria fazendo com que ele não tivesse correspondendo dentro de campo. Essa frase deixou uma situação bastante insustentável. E aí, claro, que o Gerson tentando driblar esse desconforto, ontem ele publicou uma imagem com a camisa do Zenit, hoje nos stories ele também colocou uma foto com o uniforme do Zenit no treinamento da equipe, tenta driblar a situação e tenta mostrar que ele está completamente dentro do projeto do Zenit, que ele está satisfeito
com este momento da carreira dele. Mas essa fala de um jogador que é multicampeão com a camisa do Zenit, obviamente que não cai nada bem e fica ainda pior o clima que já se fala que não é um dos melhores. Então deixa a situação ainda mais insustentável. O Gerson quer voltar para o Flamengo? O Gerson quer deixar o Zenit e ser negociado? Isso são especulações, não há nenhuma evidência sobre isso. O jogador não falou sobre isso, seu empresário também não falou sobre isso. Mas muito se fala sobre o desejo do Gerson, desse arrependimento de ter saído e o desejo de voltar para o Mengão ou, quem sabe, ser negociado para uma outra equipe. É aguardar para ver que o Gerson consiga, né, dar continuidade na sua carreira, saiu do Flamengo, mas que ele continue desempenhando um bom trabalho, que esse clima melhore e que ele continue, seja no Zenit ou em outro lugar, fazendo um bom trabalho. É um excelente jogador, vivia uma grande temporada e esse clima realmente dificulta, né, o trabalho, dificulta as boas atuações, então que ele consiga reencontrar o caminho das melhores atuações e consiga corresponder dentro de campo. É isso aí, Nação Rubro-Negra, mais uma vez aqui com vocês, trazendo o que há de melhor e deixando vocês sempre bem informados de tudo que está acontecendo aí no nosso mundo do futebol, tá bom? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das notícias que eu trouxe para vocês. Gostaria da opinião de vocês, que vocês comentassem, tá bom? E não deixa de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Então, muito obrigado, galera, e até a próxima.